A paz do Senhor Jesus. Amém. Localize aí a carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo de número 2. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. O desafio é dar o melhor nos dias difíceis. Aleluia. O difícil é poder glorificar nos dias maus, irmão. Aleluia. Esse daí Glória. é a dificuldade. Filipenses 2, do verso 5 ao verso de número 8, carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 2, verso 5, diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Você pode se assentar glorificando ao precioso nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Queridos irmãos, nós estamos com a temática centralidade de Jesus nas Escrituras e estudamos semana passada sobre criados à imagem e semelhança de Deus. E dentro desse estudo nós abordamos a ideia de sermos mais parecidos com Jesus. E gostaríamos de continuar com essa temática. Eu disse aos irmãos que Deus ele está muito mais comprometido que sejamos mais parecidos com Jesus do que com o nosso próprio conforto. Não significa dizer que Deus não se preocupa com o nosso conforto, mas a preocupação maior de Deus é que cada crente se pareça mais com Jesus. Sejam cristãos, sejam pequenos cristos, aonde você passar, que fique a marca, aonde você ir, que você possa ser lembrado, não simplesmente pelo seu nome, mas ser lembrado por quem você serve, por você ser um cristão genuíno, verdadeiro. Vivemos no dia, irmãos, aonde as pessoas estão acostumadas a mentir, a falar mal um dos outros, estão acostumados a viver em um mundo de falsidade, a viver em um mundo de mentiras, a viver em um mundo de engano, a viver em um mundo onde as coisas estão voltadas para o lado do avesso. Mas o cristão genuíno, ele não pode tomar a forma desse mundo. O apóstolo Paulo vai dizer assim, que nós devemos estar inconformados com este mundo, não devemos ter a forma deste mundo. Você imagina uma forma de cupcake, todos os cupcakes vão sair de acordo com aquela forma, mas imagina se a forma de cupcake ela cai no chão e ela se desfaz. Todas aquelas formas elas produzirão um cupcake deformado. E o mundo é assim, ele produz coisas semelhantes à sua forma. O problema é que a forma ela caiu e deu de quina, está se produzindo um monte de coisa deformada e só está produzindo coisas assim. Mas Jesus Cristo, aquele que arruma a forma, chegou nessa noite para colocar as coisas no seu devido lugar. Aleluia. Eu quero dizer aos irmãos, eu quero ser ajeitado, eu quero ser consertado. Tem mais alguém que precisa ser ajeitado por Jesus aqui? Glória a Deus. Que bom que você reconhece isso.
Porque a forma ela caiu de quina. A forma foi Adão, irmãos, e ela caiu de quina e só produziu, né? Mas Jesus ele chega para consertar as coisas. Queridos, é por isso que o apóstolo Paulo, nessa mesma carta dos Filipenses, no capítulo 1, verso de número 6, ele diz assim: tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, diz assim, boa obra. Aí ele continua dizendo: a aperfeiçoará até o dia de Cristo. Então, por favor, diga isso para você mesmo, ok? Diga assim: eu estou em uma grande obra. E se você puder dizer isso para alguém, diga isso para o seu irmão: você também está em uma grande obra. E diga assim para ele: Jesus não vai desistir de você, viu, irmão? Isso. Nós estamos em uma grande obra. É isso que o apóstolo Paulo ele vai dizer: eu estou certo que aquele que começou a boa obra. Muitos de nós, irmãos, começamos coisas e paramos no meio do caminho. Eu me recordo que eu já comecei cursos de digitação, curso de hebraico, curso de grego, curso de teologia. Eu já comecei muitos cursos, já fiz curso de guitarra, mas só que com o passar do tempo eu desisti no meio do caminho. Eu comecei e não dei continuidade, eu fiz e parei. Eu quero crer que alguns dos meus irmãos também assim foi. Começaram coisas e desistiram. Cursos de culinária, cursos e cursos e cursos, mas não deram continuidade. O tempo roubou a oportunidade, o desinteresse roubou a oportunidade. Mas a verdade é, irmãos, que o apóstolo Paulo vai dizer assim: aquele que começou em vós a boa obra. Aquele que começou não foi o pastor Fábio, não foi a pastora Valquíria e não foi nenhum dos meus irmãos que são falhos e às vezes param na metade do caminho. Mas aquele que começou, ele é fiel, ele não desiste, ele não para, não tem desinteresse da parte dele. A palavra de Deus diz que ele não dorme, ele não dormita, ele não vacila, ele não perde batalha, ele é guerreiro fiel, ele é valente. E aquele que começou esta boa obra, irmã Teresa, ele é fiel para concluí-la. É possível que eu desista de alguém, é possível que você se desinteresse de alguém, mediante os resultados que alguém está dando, a gente se desinteressa. É possível que você também se desinteresse de alguém, mas existe alguém que está no céu, ele também está aqui nesta noite, o Galileu da Galileia, Jesus Cristo de Nazaré. Ele está aqui para te dizer: eu comecei, não vou desistir, eu comecei, vou ficar até o final não desisto. Eu comecei esta boa obra e vou concluí-la até o dia do meu retorno. Jesus está dizendo: eu vou te aperfeiçoar. Você acha que você vai fugir de mim? Você acha que você vai escapar de um lado, eu te pego do outro? Você acha que vai sair por baixo, eu te pego por cima? Jesus está dizendo para você: não tem escapatória, eu vou te aperfeiçoar. Assim diz o Senhor. É possível que pais desistam, é possível que mães desistam, é possível que irmãos desistam, é possível que parentes desistam, mas eu estou te pregando um Jesus que não desiste com facilidade. A Sara já nos diz que ele insistiu com a vida do jovem rico, e o jovem rico não queria, mas Jesus insistiu com a vida dele, e ele está insistindo em mim, ele está insistindo em você, ele está dizendo: eu quero te aperfeiçoar mais uma vez. E é isso que o apóstolo Paulo vai dizer: eu tenho certeza. Certeza de quê? Que aquele que começou em vós a boa obra. Por favor, diga assim: boa. Essa palavra boa é quase o nome da Ágata, é ágatos. É no grego a expressão ágatos. Significa boa, mas também significa agradável, significa amável
significa alegre e significa, Mário, excelente. Então o que o apóstolo Paulo está dizendo sobre boa é muito mais abrangente. Ele também está dizendo, é agradável, é também amável, é também alegre e é também excelente. Então aquilo que Jesus ele quer fazer na sua vida não é só bom, porque bom qualquer pessoa pode fazer, mas o que Deus tem para fazer na sua vida é agradável, é amável, é alegre e também é excelente. Aleluia! Esse é o nosso Deus, aquele que começou a boa, agathos, a boa obra. E a palavra obra é a palavra ergon no grego, e ela significa aquele que alguém está ocupado, aquele que está ocupado, aquilo que alguém se compromete de fazer. O apóstolo Paulo está dizendo assim, que aquele que começou a boa obra, aquilo que é alegre, aquilo que é amável, aquilo que é agradável, aquilo que é excelente, a boa obra é aquele que está comprometido de fazer. Foi como eu disse aos irmãos, é possível que você tenha passado em alguma construção por aí afora e a obra se inicia e tudo está lindo, os pedreiros estão trabalhando, os muros estão sendo erguidos, só que de repente o recurso financeiro acaba e aquela obra ela para de ser construída. E aquilo que estava, Mário, tijolinho por tijolinho se levantando, aquelas vigas bonitas, aquelas sapatas bonitas se levantando, de repente com a falta de recurso financeiro, tudo fica parado, o mato começa a crescer, e aquela obra que estava bonita, o tapume que estava na frente começa a ceder e cair, e fica assim meio capenga, e alguém passa ali naquele mesmo local, que estava sendo avaliado ali com valores exorbitantes, agora não tem tanto valor assim. Por quê? Porque alguém desistiu, alguém não quis mais investir, alguém não quis mais colocar os recursos financeiros, e não tem mais ninguém trabalhando naquela obra, está largada, está embargada, está ali ao léu. Mas o texto vai dizer, aquele que começou a boa obra, a palavra obra significa dizer, aquele que se compromete de fazer. Jesus ele não vai começar alguma coisa e ele vai desistir no meio do caminho, ele não vai deixar os tijolos largados, ele não vai deixar as vigas largadas. O Senhor ele vai concluir a sua obra até o final, ainda que alguém queira fugir da presença de Deus. O Salmo 139 vai dizer isso: se eu estivesse no inferno, lá o Senhor estaria. Não importa onde eu esteja, o Senhor e a sua presença vai me cercar. Só que ele não para por aqui, ele vai dizer assim, ele vai aperfeiçoar. E essa palavra aperfeiçoar significa completar, realizar, executar. É isso que o Senhor está comprometido. Jesus ele não está só comprometido com o nosso conforto, isso é palavra, isso é direção de Deus para a nossa vida. Pastor, então com que o Senhor está comprometido? Ele está comprometido em aperfeiçoar a sua vida, ele está comprometido em completar aquela boa obra que ele iniciou. O Senhor Jesus não vai iniciar uma obra e vai te deixar tortinho, cantando um homem torto da casinha torta, nada disso. O Galileu ele vai chegar, ele vai ajustar todas as coisas, tudo aquilo que estava tortinho na sua vida. Se você der lugar ao Espírito Santo, ele vai colocar tudo no seu devido lugar, para a glória de Deus. Aleluia, aleluia, oh Jesus, aleluia. Se você tem coragem, diga para o seu irmão, você não vai ficar torto não, viu irmão? Jesus vai te endireitar. Jesus vai te endireitar. Só que aí para ele crer nessa palavra, libere uma palavra de Deus. Eu vou liberar a palavra para a pastora aqui, ó. Jesus vai endireitar a tua família. Diga aí para ele aí. Libera essa palavra aí. Diga assim, Jesus vai endireitar a tua família também. Diga uma palavra de esperança para ele. Diga assim, ó, Jesus vai completar a obra no meio da tua família. Diga para ele isso. Diga isso aí, diga assim, ó, diga, Jesus vai realizar esta boa obra no meio da tua
parentela, no meio da tua família. Não, os teus parentes não vão ficar largados lá no boteco, não vão ficar entregues lá na biqueira, não vão ficar tocando tambor a vida inteira, não. Jesus vai fazer uma grande obra no meio desta casa para a glória de Deus. Eles não vão. Eu quero profetizar em nome de Jesus. Eles estarão sentados no banco aí do teu lado, com a mão levantada e dando glória a Deus ao teu lado. Quem crê nessa palavra recebe em nome de Balacanto, Querimi Calacia, Urabacalaçaio Récia. Lá no Novo Salão você vai marchar ao lado da tua família em o nome do Senhor Jesus. Eu creio. O que você precisa só de fé, irmão. O resto ele faz. Aleluia. A gente só sabe dizer que está difícil, A parte mais difícil é a dele. Ou não? Ou a parte mais difícil é a nossa? A parte mais difícil ele já fez, irmão. Com a gente da parte mais fácil. Ele exige fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, irmãos. Pastor, eu estou sem fé. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. A pergunta que fica é: o que você tem dado ouvido? Aleluia. Depois não reclama que está sem fé, porque não está dando ouvido à palavra. Aleluia. Eu, irmãos, vou dizer algo para os irmãos, o tempo que eu posso, ok? Eu não vou ensinar algo que eu não vivo. Voltei a trabalhar hoje no sítio, porque minhas férias todas fui trabalhando, graças a Deus. Só que quando eu posso, eu tenho um fone que eu mesmo me dei de presente. Já ungi o fone, falei, aqui só entra coisa santa, né? Glória a Deus, não? Eu aconselho você pegar seu celular e fazer a mesma coisa. Só assim, aqui só entra coisa ungida, né? Senão eu vou orar para Jesus queimar teu celular. Vou queimar teu celular. Só entra coisa santa. Aqui, Jesus, aqui no meu ouvido, só coisa que edifica. Eu pego ali e o que eu faço? Irmãos, eu estou trabalhando. Enquanto eu trabalho, eu estou ali ouvindo a palavra de Deus. Sabe o que eu faço? Eu coloco a Bíblia narrada pela voz do Cid Moreira, e é a coisa mais fantástica, porque enquanto eu ouço, ele está narrando o texto e faz aquela instrumentalidade no fundo, parece que a cena real. Lembra daquelas rádios novelas? Não é da idade de vocês. Não é. É só esse lado aqui que sabe, esse lado aqui também. Já passou do 30 dele. Rádio novela, né? E aí você ouve, e ali você ouvindo aquelas histórias, sua mente vai trabalhando, né? Então, coloque coisas saudáveis no seu ouvido, coloque coisas saudáveis, para que a sua fé não venha a ser alvejada, enfraquecida. E também tome as armaduras de Deus, o escudo da fé. O escudo, por que o escudo tem que ser o escudo da fé? Porque só ele pode apagar os dados inflamados do maligno, só ele. Efésios 6 diz isso. Então, a Bíblia diz, irmão, sem fé é possível agradar a Deus. Então, se a sua fé está sendo alvejada, pratique o que a Bíblia diz, que a sua fé vai ser restaurada, sua fé vai ser renovada. Porque aquele que começou em vós a boa obra, ele é fiel para completá-la. Posso ouvir um glória a Deus por essa palavra? Queridos, se estamos tratando aqui da ideia que o compromisso de Deus é nos fazer mais parecidos com Jesus, nós temos 4 pontos para poder tratar. Talvez hoje a gente consiga tratar somente um. Como que eu me torno mais parecido com Jesus, ok? E eu li o texto para os irmãos de Filipenses 2, do verso 5 ao verso de número 8. Então, o primeiro ponto a ser
tratado de como eu torno-me mais parecido com Jesus, o primeiro ponto está no versículo de número 5, que é através da humildade. Por favor, diga assim: humildade. É meio retórico, mas eu vou perguntar para os irmãos. Jesus era humilde, irmãos? Sim. Jesus vai dizer assim em Mateus 11, 28, 29 e 30: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então Jesus, ele era humilde, e o texto vai nos mostrar isso de Filipenses 2, do verso de número 5 ao verso de número 8. Por qual motivo? Esse é o primeiro motivo de como praticar a humildade. Pastor, tudo bem, eu sei que eu tenho que me parecer com Jesus, eu sei que eu tenho que ser humilde, mas aí como isso é prático, como isso funciona na nossa vida? Jesus se preocupava com o próximo. Então, um dos primeiros sintomas de humildade é a preocupação com o próximo. Jesus pensava do próximo. Vamos lá, todos vamos dizer isso? 1, 2, 3. Jesus pensava no próximo. Antes de seguir, eu gostaria de ler um texto de Tiago 4, do 1 ao 10. Todos que estiverem com a Bíblia, vamos lê-la sem preguiça. Abra a Bíblia. Tiago 4, do 1 ao 10. Está lá no finalzinho, perto do livro de João, antes de Pedro. Aleluia. Versículo de número 1 até o versículo de número 10. O texto diz assim: de onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto, a saber dos vossos próprios deleites? Em outra versão, vossos prazeres, que nos vossos membros guerreiam. Então o Tiago está dizendo assim, tem uma guerra. Quem aqui conseguiu enxergar o cenário de guerra? Aleluia. Estamos vendo o cenário de guerra? Soco, porrada e bomba. Só que tudo isso é dentro de você, nada fora. Tudo isso aqui, o que Tiago está dizendo assim, acontece aqui, tudo aqui. Essa guerra toda, aumentou a guerra, né? Quando eu falei que é dentro de você, deu para ver a guerra maior agora. A guerra aumentou. E o que ele está dizendo assim, de onde vêm essas guerras? Ele está dizendo assim, é de dentro, nos vossos membros que guerreiam, do lado de dentro de vocês. Acontece tudo isso aí do lado de fora, porque do lado de dentro está uma guerra, está uma briga do lado de dentro. Então aquilo que está acontecendo do lado de fora é resultado daquilo que está do lado de dentro. Vamos ver o verso de número 2. Cobiçais e nada tendes, matais e sois invejosos, e nada podeis alcançar. Combateis e guerreais, e nada tendes, porque não pedes. Pedes e não recebe, porque pedes mal, para os gastardes em vossos deleites, para gastar em vossos prazeres. Tiago está dizendo assim, não é bom fazer pedido a Deus, enquanto esse pedido é um pedido egoísta. Lembra que eu disse aos irmãos que um dos sentidos da humildade é pensar no próximo? Então Deus está dizendo assim, para uma oração ser atendida, quer ver algo? Quem gostaria das orações serem atendidas? Todos nós. Para a sua oração ser atendida, ela não pode ser uma oração egoísta. Ela tem que ser uma oração que vai tocar o reino de Deus e vai tocar em vidas. O texto de Tiago está dizendo assim, vocês estão pedindo, só que vocês não estão recebendo. Por que vocês não estão recebendo? Porque vocês estão pedindo mal.
mal é bom. Nós precisamos saber pedir as coisas para poder receber, porque senão nós vamos estar pedindo, só pedindo e perdendo tempo em pedir. Então o Senhor está nos ensinando que nós teremos resposta de oração. Olha que coisa maravilhosa. Pastor, e como que eu vou ter resposta na minha oração? Quando eu não for egoísta na minha oração. Quando eu tiver uma oração que pense no reino de Deus. De que adianta eu orar só para mim ter, só para me acumular? Não foi isso que a Sara falou aqui, gente? Do jovem que era rico. Sabe qual que era a idolatria desse jovem? Quem sabe qual que era a idolatria dele? Vou perguntar, vai ficar melhor, né? A idolatria desse jovem era um santo que ele se encurvava? Não. A idolatria desse jovem era algum parente, algum amigo que ele tinha, que ele idolatrava? Era um jogador de futebol? Esse jovem idolatrava um jogador de futebol? Esse jovem idolatrava o MC do tempo agora atual? Esse jovem idolatrava algum personagem, seja do YouTube, de desenho? A pergunta que fica, qual que é a idolatria dele? Pronto. Então ele tinha uma idolatria, e isso se chama na Bíblia Mamon, é um Deus. Mamon é um Deus, e ele se colocava em idolatria diante desse Deus. É por esse motivo que o Senhor deseja nos fazer pensar sobre isso, que devemos saber pedir para que as nossas orações sejam atendidas. E quando ele foi colocado à prova, que era repartir os seus bens, o que ele disse? Não, aí não, eu tenho guardado os mandamentos, eu tenho guardado as leis. Mas Jesus disse assim, falta-lhe uma coisa ainda lhe falta. E que coisa que era essa? Jesus tocou aonde precisava tocar. Irmãos, eu amo a Jesus por causa disso, porque às vezes a gente fica com dedos, né? A gente não quer tocar nisso, a gente não quer falar daquilo, porque sabe que vai expor, a gente sabe que tal e assim. Só que Jesus não, irmão. Com Jesus não tem onda. Com Jesus ele sabe aonde precisa ser tratado, ele sabe a ferida que precisa ser mexida, ele sabe o local certinho aonde as coisas precisam ser tratadas. Só que uma coisa é certa: quando nós abrimos a oportunidade para Jesus tratar, a cura da parte de Deus vem sobre a nossa vida. E eu preciso dizer algo para os meus irmãos: se você fica remoendo coisas, você não está curado. Oh, Deus. Agora a cura, irmãos, não é amnésia, porque não é loucura. Amnésia é você esquecer, e não tem esquecimento não, irmão, não tem. Só que é você lembrar e aquilo lá não te ferir mais, não doer mais. É como se fosse uma cicatriz, cicatrizou, está lá, não dói, mas você sabe que ela existiu. E isso é um processo de cura. Por qual motivo? Porque você passou por esse processo e agora Deus vai usar a sua vida para poder curar outras vidas. É o processo de cura da parte de Deus. São guerras internas. E eu vou continuar, porque eu quero que as nossas orações sejam atendidas. Eu vou continuar. Verso de número 4. Está ficando mais apertado, irmãos, mas vamos lá. Tem que apertar o cinto mesmo. Não tem para onde correr. Verso de número 4 diz assim: infiéis. Na outra versão, o Marião ainda foi mais ameno, infiéis, mas aqui diz adúlteros e adúlteras. Não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Então, irmãos, você precisa escolher. É uma escolha, tudo é uma escolha. Se nós quisermos continuar com as coisas mundanas, não sou eu. A Bíblia diz que assim eu não serei mais amigo de Deus. Aquela comunhão toda com Deus. Hoje a Agatha me mandou mensagem, ela falou: pastor, o senhor está bem? Eu falei: eu estou muito bem. Ela falou assim:
poderia saber porque o senhor está muito bem. Falei assim, porque eu falei com ele hoje. Aleluia. Aleluia. E ele veio lá na minha casa hoje. Aleluia. Tem coisa melhor para você ficar bem? Oh, Jesus. Ele veio. Aleluia. E sabe o que eu tenho escolhido durante todos esses anos? Ser amigo de Deus. Aleluia. Mas eu vou dizer aos irmãos, tá? Que de vez em quando bate assim, irmã Maria. Deixa eu entrar aí, vai. Na verdade, já chega assim, né? Querendo tocar assim, vamos fazer amizade. Eu falo, não. Eu tenho um amigo melhor. Aleluia. E o que eu estou dizendo Aleluia. é em todo o cenário da nossa vida. Aleluia. Em todos os cenários. Chegam coisas de todos os lados para fazer amizade com a gente. Tem pessoas que estavam aqui, fizeram amizade com a bebida. E onde estão agora? Se tornaram inimigo de Deus. E se tornaram amigo do mundo. Tem pessoas que estavam na casa de Deus e voltaram às velhas práticas. Tinham largado tudo, tinham renunciado tudo e retornou tudo de novo. E já caminhou muitas milhas, gente. Já está lá na frente. Voltar atrás é muito mais dolorido. É por isso que eu estou dizendo aos irmãos isso. Aquele que deseja fazer amizade com as coisas desse mundo, ele constitui-se inimigo de Deus. E nós todos queremos ter Deus como nosso amigo, sim ou não? Eu preciso te dar uma boa palavra, uma palavra de esperança. Não existe nessa terra amigo melhor do que Jesus Cristo de Nazaré. Pessoas entram, pega a experiência, irmão. Não sou tão velho assim, mas eu sou uma pessoa experiente. Pessoas entram e saem da sua vida. Pessoas vão e voltam da sua vida. Só que tem um, irmãos, que fica ali com você todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Obrigada, Senhor. Aleluia. Então faça boas escolhas. Aleluia. A palavra de Deus está nos ensinando. Verso de número 5. Ou cuidai vós, que em vão diz as Escrituras. Aqui já nem é mais o pastor, né? O Espírito que em vós habita, pense-vos. Irmãos, é como se o Espírito Santo percebesse que a gente está indo para um caminho que não deva, e ele ficasse assim ao lado: por que você está fazendo isso? Eu estou aqui, quero conversar com você, quero dialogar com você, quero ter comunhão contigo, quero falar contigo, quero te dar revelação, quero te encher de poder, quero te encher de graça, quero te encher de autoridade, quero te encher de fogo, quero te encher de sabedoria. É como se o Espírito estivesse ali do lado e a gente deixasse ele ali e saísse meio assim de lado. Quem já teve? Eu já tive, acho que a maioria já teve um amigo que num momento te abandonou. Você já teve esse amigo? Por coisas pequenas assim, virou as costas para você e saiu e foi para lá. Como que você se sentiu, irmão? Sem você ter feito muita coisa, mas como que você se sentiu naquele momento? Desprezado, sim ou não? Se sentiu inferiorizado, sim ou não? Todos nós já tivemos um amigo, irmão, que uma vez ou outra virou umas costas, ficou com a cara meio emburradinha, alguma coisa aconteceu. Agora você imagina o Espírito Santo de Deus, quando a gente age de uma maneira que não agrada, como ele não fica. Só que diferente de nós, o Espírito Santo não é aquele que vai virar a cara e falar: tô de mal, viu? Você para lá, eu para cá. Nada disso. O Espírito Santo é aquele que vai convencer você do pecado, vai convencer você da justiça, vai convencer você do juízo. Ele vai falar: bora de novo para casa, bora botar o joelho de novo no chão, bora orar, bora jejuar, bora buscar a presença de novo. O Espírito não é menino nem moleque. O Espírito Santo é Deus. É Ele quem vem para convencer a gente. Verso de número 6. Antes, Ele dá maior graça. Portanto diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Irmãos, então tenha humildade de ouvir essa palavra. Porque se por um momento o seu coração se tornar soberbo em não receber o que está sendo pregado aqui, a Bíblia está dizendo que Deus está te rejeitando.
Você sabe o que é essa expressão rejeitar? Essa expressão rejeitar é como se a Manu, pequenininha, quisesse chegar em mim e eu colocasse a mão na cabeça dela e empurrasse. Eu sou maior, eu sou mais pesado. Ela poderia fazer a força que ela quisesse, irmão. Ela não ia conseguir chegar. É isso aqui, Samara, que a Bíblia está dizendo. Aleluia. Que Deus, Ele dá graça. Ele dá graça. Aleluia. E essa expressão graça é Ele permitir com que você corra para Ele e o abrace. Ele permite que os braços estejam abertos e Ele diz assim: venha que eu quero te abraçar. É isso, Ele dá graça. Só que aos soberbos Ele rejeita. Então nós não podemos ouvir a palavra de Deus e ter o nosso coração soberbo, dizer: não, isso aí não é para mim não, sabe? Isso aí é para mim. Coração soberbo Deus rejeita. Só que todos aqueles que ouvem a palavra de Deus, o Senhor Deus dá uma porção de graça muito maior para a glória de Deus. É como se o Espírito estivesse dizendo assim: ó, pode vir, pode vir. Vem, dá graça. Verso 7: sujeitai-vos, pois, a Deus e resisti ao diabo. A pergunta que eu vou fazer para os irmãos: é eu que devo fugir? É o Ariel que deve fugir? É o Alex que deve fugir? Quem é que tem que fugir, irmãos? Aleluia. Glória a Deus. Só que aí, para que o diabo fuja, o que eu preciso fazer? Se sujeitar a Deus. Não tem como eu não me sujeitar a Deus. Se eu não me sujeitar a Deus, quem vai estar sendo um amigo lá? Capiroto. E ninguém quer amizade com capiroto, claro, irmão. Diga: Deus me livre. Ninguém quer amizade com coisa ruim, não, irmão. Nem casa ele tem, nem família ele tem. Ele já está condenado, ele já está perdido. Nós não queremos amizade com ele, não, irmão. Eu costumo dizer assim, que tem algumas revelações assim, que são bênçãos de Deus, né? A pessoa fala assim: olha, o inimigo está furioso com você. Eu falo: mas quando que ele teve de bem comigo que eu não sabia? Bom, eu quero que mais ele esteja nervoso mesmo. Ele esteja tentando morder a própria orelha. Eu quero que ele esteja bravo, nervoso, e dizendo assim, se mordendo. Eu quero isso mesmo. Quero isso. Quero amizade com coisa do Satanás, não, irmão. Na minha casa o sangue do cordeiro é passado lá, irmão. E quando alguma coisa mexe na sintonia, o grandão da Galileia vem no meu ouvido e fala: ó, tem alguma coisa errada aí. Porque, e hoje a gente já ajeitou, né, filha? Sentamos na mesa e já ajeitamos. E a gente já ajeitou também, né, irmão? Ou não ajeitou, não? Ajeitou, lógico que ajeitou. Ela me ajeita, eu ajeito ela. Manu, eu já ajeitei também. Já peguei, ó. Deus poderoso. Fica vendo esses vídeos desviados, não, sai daí. Fica vendo uns vídeos que não faz sentido, aí eu já peguei logo na curva. Porque tem muito, não, irmão. Fica vendo. Eu vou até seguir aqui. Deus poderoso. Aleluia. Aleluia. Então nós precisamos se sujeitar a Deus. Sujeitando a Deus, eu te dou uma palavra de Deus. Uma palavra de Deus. Não é você que vai ficar aí fugindo de Satanás. Não é você que vai ficar preocupado: eu vi um vulto, eu vi isso, eu vi aquilo outro, o arrepio, e aquilo outro, o homem de capa preta, e um monte de situação. Não é isso que vai acontecer com a sua vida. Eu estou declarando que o Satanás vai bater em retirada lá da tua casa, em nome de Jesus de Nazaré. Se sujeite a Deus. Aleluia. Sujeite a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Mas não é só se sujeitar. Próximo verso, Marião. Verso 8. Chegai-vos a Deus. Se sujeita, mas se achegue também. A vida com Deus é uma coisa fantástica, irmãos. Vou te dar um exemplo.
Hoje, e vou finalizar, tá? Não vai dar tempo da gente seguir, vou finalizar. Um rapazinho bem novinho falou assim: pai, qual que é o tamanho de Deus? Aí ele estava assim, o pai dele falou: meu Deus, e agora? Como que eu vou explicar para ele? Porque é muito complicado isso, né? E ele era de tamanho assim, Samuel pequenininho. Aí o pai falou: já sei, vamos lá para fora. Aí estava passando um avião. Aí na hora que o avião estava passando, o marido falou assim: Deus é do tamanho daquele avião, filho. Aí ele olhou: mas pai, Deus é desse tamanho assim, é tão pequenininho, eu consigo pegar até com o meu dedo. Aí ele falou: pois é, filho. De onde você está vendo o avião? Ah, estou vendo daqui, ele está lá em cima. Então tá bom. Aí à tarde ele pegou o menino e levou o menino no aeroporto, mano. O amigo dele trabalhava na pista e falou: eu gostaria de entrar na pista, mas eu vi aquele Boeing, sabe aquele grandão mesmo? Vi aquele Boeing. E o menino assim de baixo. Na hora que o Boeing passou, ele: já entendi, pai. Quanto mais perto eu tiver, maior vai ser Deus para mim. Quando eu estou longe, Ele é pequeno. Mas quando eu estou perto, Ele é grande, Ele é grande, Ele é grande, Ele é grande. Chegai-vos a Deus. Chegai-vos a Deus. Vamos ficar de pé? E o texto diz assim, a gente finaliza, tá? Eu vou finalizar o estudo aqui. Por favor, irmão, diga assim: mais parecido com Jesus. Mais parecido com Jesus. Chegai-vos a Deus, e o texto conclui: e Ele se achegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo purificai os corações. Senti as vossas misérias, lamentai e chorai. A Bíblia é um livro fantástico, né, irmão? Deixa aí, varão, tira não. Lamentai e chorai. Ô, irmãos, vamos ser sinceros. Quando a gente vem para o culto, de verdade, irmão, por acaso você entrou já um dia por essas portas dizendo assim: hoje eu quero ouvir uma palavra para mim chorar muito, me lamentar muito? Geralmente é o contrário. Geralmente a gente pensa o quê? Quero uma palavra de ânimo, uma palavra de alegria. Eu estou desanimado, eu preciso ser animado. Só que a Bíblia diz assim, ao contrário: você precisa chorar, você precisa se lamentar. E pelo quê? Pelos pecados cometidos, e purificar o coração. Eu vou dizer algo aos meus irmãos, vou dizer algo muito simples aos meus irmãos. Quando eu estou em dias que eu percebo que eu não estou chorando, que eu não estou sensível, com o coração quebrantado, eu refaço todo o caminho de novo. Eu boto o meu joelho e falo: Senhor, não, tem alguma coisa errada, porque eu preciso voltar a me arrepender pelos meus pecados novamente. Se porventura eu cometer um pecado, esse pecado não me ferir, e ser algo insensível, que como se eu não tivesse feito nada, alguma coisa está errada. Eu me desconectei por um breve momento. Sabe quando o Wi-Fi desconecta? Exatamente isso. Aí o Wi-Fi precisa conectar novamente. Quando a gente se arrepende, quando a gente chora, quando a gente volta de novo à presença de Deus. E a certeza é, todos aqueles também que estão nos acompanhando na internet, se você se chegar a Deus, Ele vai se chegar a você também. E o que eu preciso te dizer é que o avião vai parecer maior quando você estiver mais perto. Eu gostaria de orar pela sua vida e pedir para que o Senhor possa continuar operando no seu coração. Senhor, queremos nos apresentar aqui nesta noite de estudo e sermos agradecidos porque a vontade do Senhor é que sejamos mais parecidos com Jesus. Pai, queremos trilhar o caminho da humildade. Quão difícil é. Falar sobre humilhação não é fácil. Nós não queremos ser humilhados, Senhor. Não queremos. Nós temos dificuldade com isso. O nosso coração é ruim, nosso coração é duro.
Senhor, mas seja o que for, queremos parecer com Cristo. Cristo foi humilhado, Cristo foi transpassado, Cristo, Senhor, viveu tudo isso, e a nossa vida precisa ser mais parecida com Jesus. Eu não aceito mais ser parecido com o Fábio, eu preciso ser parecido com o Senhor. A minha vida precisa ser, Senhor, transformada, sofrer uma mudança radical. Eu preciso, meu Deus querido Senhor, amar a minha esposa como o Senhor amou a igreja. Eu preciso, meu Deus querido, amar a minha família como o Senhor amou a igreja. Eu preciso, meu Deus querido Senhor, ser mais parecido contigo. E o meu coração está aqui. Venha mais uma vez, Jesus. Venha sobre mim por mais uma vez. Senhor Jesus, transforma o meu coração, transforma a minha mente, transforma o meu pensamento, Pai. Se possível for, não me tire das suas mãos, me faça de novo um vaso na tua presença. Eu quero ser o primeiro a ser transformado, eu quero ser o primeiro a ser tocado, eu quero ser o primeiro, meu Deus querido Senhor, a ser transformado aqui nesta noite. Nada mais vale, meu Deus querido, nesta terra. Senhor, o Senhor sabe que meu coração não está pegado ao dinheiro, à prata, ao ouro, Senhor, mas há uma luta constante dentro de mim, que quer me roubar, Senhor, do teu trono, da tua verdade, do caminho da humildade. E eu quero colocar o meu coração aberto aqui diante do Senhor. Transforma a minha vida, Jesus. Eu não quero ser amigo do mundo, das coisas passageiras. Eu quero ter um amigo sincero, real, verdadeiro. Eu quero tua presença na minha vida. Eu quero o Senhor todos os dias. Assim como o Senhor via na viração do dia falar com Adão, eu quero que a tua glória esteja presente sobre mim. Eu não aceito menos do que a tua presença. Eu não aceito menos do que o teu toque. Eu não aceito menos do que o Senhor, meu Pai. Tudo é passageiro. O céu vai passar, as coisas vão se passar, mas a tua presença é eterna. Vai passar profecia, vai passar línguas estranhas, mas o teu amor é perpétuo. Eu quero chegar no céu e me deparar com o teu rosto esplêndido, brilhante, correr para os teus braços de amor, estar contigo de eternidade em eternidade. E eu quero me achegar a ti, Senhor, com a convicção que o Senhor está se achegando a mim nesta noite. Eu me arrependo dos meus erros, das minhas falhas, dos meus pecados, Pai. Eu me arrependo, meu Deus querido Senhor, em nome de Jesus. Transforma a minha casa,